Olá, meu amigo, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Eu quero agradecer por você me dar a oportunidade de entrar na sua casa e juntamente com você poder estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero agradecer por você que foi inscrito neste canal. Eu quero agradecer pelos aqueles que têm curtido, que têm compartilhado, que têm me ajudado a levar a palavra de Jesus a outros lugares. E a você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que você me ajude, se inscreva no canal, dá um like, dá uma curtida, deixa o seu gostei, não gostei, deixa a sua sugestão para temas futuros e que você possa me ajudar a cada dia para que nós possamos abreviar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas eu quero mandar um alô antes de começar o tema de hoje. Eu quero mandar um alô para um dos nossos irmãos lá do Jardim Caraí, fica lá em Campinas. Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá no Jardim Caraí, na pessoa do seu diretor, do irmão Jailson. Um abraço, meu irmão Jailson, para sua esposa, filhos, neto, nora, enfim, toda a sua família, meu querido. Quero mandar um alô também aí no Jardim Caraí para a irmã Raimundinha. Um abraço, minha irmã, que Deus abençoe a senhora grandemente, ao seu filho Reginaldo, sua nora e todos os seus familiares, que Deus possa abençoar grandemente. Em nome de Jesus. O tema de hoje é um tema especial, um tema maravilhoso. O tema de hoje é: Jesus não desiste de você. Olha só que tema maravilhoso. Jesus não desiste de você. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 25, no capítulo 21, versículo 15. O Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Tem uma história maravilhosa após a ressurreição de Jesus Cristo e eu quero estudar com você nesse dia de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim: depois de terem comido, no versículo 15 de João 21, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Volta Jesus a falar com ele, dizendo: em verdade vos digo que, quando eras moço, te vestias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te enviará e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso para falar sobre o significado de morte, que ele teria que glorificar a Deus. Então termina Jesus dizendo para Pedro, disse: segue-me. O último, no versículo 19, o último texto, o último parágrafo é: segue-me. Jesus fecha dizendo: segue-me. Que coisa interessante que nós vamos observar aqui na história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um panorama bem interessante aqui nessa história. Nós temos dois personagens principais nessa história que eu quero compartilhar com você nesse dia. Nós temos o principal personagem, Jesus. O segundo personagem dessa história, que ganha destaque, é Pedro. Como você já sabe quem é Jesus, como todos nós já sabemos quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, nós vamos saber quem é Pedro. Quem era Pedro? Por que Pedro ganhou tanto destaque no ministério de Jesus? Nós temos que saber quem era Pedro. E eu comecei a pensar em uma mensagem de alguém que parecia comigo e com você. Falamos muito sobre Jesus, mas quando falamos sobre Jesus, estamos falando de alguém que está acima de todos. Nós estamos falando de um ser que não conheceu
o que é pecado, que nunca pecou e nem viveu uma vida de pecado. Mas quando falamos de Pedro, nós estamos falando de alguém parecido comigo e você. Esse é Pedro, um homem que tinha suas limitações. E quando eu estudo e observo a biografia de Pedro, é interessante quem era Pedro. Pedro era filho de João, aqui no versículo 15 já diz. O nome do pai dele era Jonas. E o interessante é que Pedro, ele era casado. Pedro nasceu em Betsaida, cresceu em Betsaida e tinha uma casa em Cafarnaum. Casa essa a qual, aonde Jesus curou a sogra de Pedro e onde Jesus sempre estava pernoitando na casa de Simão Pedro. Pedro, ele tinha uma empresa de barco. Ele era sócio de Zebedeu e de seus filhos. Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado para seguir Jesus. Pedro, ele era irmão de André, o mesmo que convidou Pedro para conhecer Jesus. Há quem diga que Pedro era um pescador analfabeto. Há quem diga que Pedro era uma pessoa sem cultura. Mas eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque nós observamos na Bíblia que Pedro, ele era sócio de Zebedeu. Pedro, ele tinha uma pequena empresa de pesca. Ele cuidava dos seus negócios. Ele era um pescador. Ele mantinha a sua família, parentes e aquelas pessoas que estavam ao seu redor pelo trabalho da pesca. Pedro não é aquela pessoa que muitos acham que ele era um burro. Pedro era pescador porque não sabia fazer outra coisa. Nada disso. Pedro era pescador por profissão, porque gostava, porque amava. Então nós estamos observando aqui uma pequena biografia de Pedro. Pedro era chamado de Simão, ou Simeão, no original, no grego. Pedro, ele também era chamado, ele tinha alguns outros nomes ou apelido, né, que Pedro tinha. Pedro, ele era uma pessoa bipolar. Você sabe o que é uma pessoa bipolar? Uma hora ele está com humor alegre, mas de repente ele muda o humor, ele fica triste, desanimado. Ora ele está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora ele está animado, outra hora está triste, desanimado. Assim era Pedro. Pedro, ele era bipolar. Certa vez, eu pregando sobre essa mensagem, e quando eu terminei de pregar, a minha irmã falou que eu também era bipolar. E eu fiquei observando assim, eu fiquei chateado, sabe? Eu disse, eu não sou bipolar. Eu fiquei chateado com a minha irmã, sabe? E fui para casa um pouco chateado. E depois eu comecei a observar, e eu percebi que eu sou bipolar. E outra coisa, eu percebi que não somente eu, mas uma boa parte das pessoas que vivem nesse planeta são bipolar. Ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. Talvez nesse dia de hoje eu esteja falando com alguém que o seu eco seja uau, mas tem hora que você está lá para baixo. Tem hora que você tem vontade de evangelizar o mundo. E tem hora que você sente vontade de se esconder em uma caverna, como Elias. Se você tem esse sentimento, você é como eu, você é como Pedro. Por isso que Pedro, ele é tão parecido comigo e com você. Pedro, em determinado momento, quando foi chamado para ser um discípulo de Cristo, quando Cristo escolheu os 12 discípulos, quando Cristo chamou os 12 discípulos, Pedro estava no meio deles.
Pedro, ele era chamado de, como eu falei para você, Pedro, ele era chamado de Pedro, Simão, Simeão, Cefas, como Jesus chamava em hebraico, em grego. Pedro, ele falava o aramaico e ele falava um pouquinho do grego também. E a primeira vez que Jesus conheceu Pedro, na outra levado por André, na segunda oportunidade, Jesus convidou Pedro e todos os discípulos para fazer parte do ministério aqui nessa terra. E uma coisa que me chama a atenção é que mesmo sendo chamado por Cristo, eles tinham uma vida secular. Eles seguiam a Cristo, mas eles tinham seus afazeres. E quando eu vou para o livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1, a Bíblia relata que um dia Pedro com João e Tiago, seus sócios, e André, estavam vindo de uma pesca, passaram a noite pescando e não apanharam nada, e de repente Jesus se aproxima deles e diz assim: coloque um barco aqui mais para perto. Jesus entra para dentro do barco e começa a pregar para aquela multidão de pessoas. E Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: olha, lançai as redes ali. E eles disseram: Senhor, passamos a noite toda pescando, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E a palavra de Deus diz que quando Pedro lançou as redes, as redes estavam tão pesadas com uma grande quantidade de peixes, que o barco quase veio afundar. A Bíblia diz que Pedro deu sinal com a mão para que o outro barco se aproximasse e dividisse os peixes da rede. E Pedro, olhando para Jesus, disse: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. E Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, tu és pescador de peixe? Mas a partir de hoje, tu serás pescador de homens. Tu serás pescadores de homens. Jesus fez agora um convite formal para ele. E a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 5 de Lucas, que eles deixaram tudo e seguiram o mestre. Pedro agora começa a ter destaque. Pedro tinha uma grande liderança diante das pessoas que estavam em volta dele. Porque quando Pedro toma a decisão de seguir Jesus e largar tudo, a pesca, Tiago, João, André, tomaram a mesma decisão, segundo a decisão de Pedro. Ali a Bíblia mostra que Pedro tinha um espírito de liderança. Louvado seja Deus por isso. E Pedro agora se torna uma pessoa influente e importante no ministério de Jesus Cristo. Pedro era um dos 3 mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Esses 3 ganharam notoriedade diante dos demais discípulos, diante das demais pessoas. Esses 3 homens, eles eram mais próximos de Jesus. Não era porque Jesus amava eles mais, é porque eles buscaram mais a proximidade com Jesus do que os outros. Um certo dia, Jesus estava diante do seu ministério, andando com os seus discípulos, e no capítulo 16, no versículo 13 de Mateus, a Bíblia relata um texto interessante, que quando Jesus olhou para os discípulos, pergunta para ele e diz: o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, há quem diga que tu és Elias. Tem outros dizendo que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros estão falando que tu é um dos profetas. Jesus agora olha para eles e diz: e vós? E vocês? Eu quero saber o que vocês acham de mim. O que vocês acham? Quem eu sou verdadeiramente? Para vocês, quem eu sou? Um profeta? Um mestre? Um rabi? Dizei para mim, quem sou eu para vocês? A Bíblia diz que Pedro, levantando a mão, olha para Jesus e diz: Senhor,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus por isso. Acredito eu que quando Pedro falou isso, Pedro queria honra. Pedro espera Jesus agora bajular ele e dizer: parabéns, Pedro, pela tua revelação. Mas ao contrário, Jesus olha para ele e diz: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se... deixa eu só conferir aqui o versículo aqui, porque deu um branco na minha cabeça agora. Quando Jesus diz para ele, aleluia, Jesus olha para Pedro e diz: eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo se referia a ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus por isso. Sabe, queridos, há muitos que acreditam que Pedro tem a chave do céu. Há muitos que acreditam que Pedro, a igreja estava firmada em Pedro. Mas nada disso, queridos. A igreja não estava firmada em Pedro. Quando Jesus fala no original, no hebraico, ele chama Pedro de Petros. Petros, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus olhou para Pedro e chamou ele de Petros. Petros, no grego, quer dizer pedra pequena, uma pedra móvel, uma pedra que tira do lugar. Cristo não poderia dizer que sobre aquela pedra edificaria a sua igreja, porque era uma pedra móvel, que se movia, que podia ser tirada do lugar. Cristo não se referia a Pedro como essa pedra, mas aquela pedra que ele falava era ele. Ele falou Petros, que era o nome de Pedro no grego. Sobre esta pedra, sobre mim, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas dos céus não prevalecerão contra ela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pedro era esse tipo do cara que estava sempre próximo de Jesus. Ele era sempre aquele primeiro a responder. Pedro foi aquele que andou sobre as águas quando todos tiveram medo de ir ao encontro de Jesus. Pedro olha para Jesus, quando vê Jesus andando sobre as águas, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, permita que eu ande sobre as águas. E muitos disseram que Pedro foi um fracassado quando ele afundou. Ao contrário, dos 12, Pedro foi o único que andou. Pedro foi o único que tentou. Os outros nem tentaram. E Pedro tentou e andou sobre as águas. Este é Pedro. Um homem que não tinha medo de se precipitar, que não tinha medo de tomar uma decisão, mesmo que essa decisão fosse errada. Pedro era aquele que no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, sobe juntamente com Jesus, Tiago e João, e pede a Jesus para fazer 3 cabanas, ou 3 barracas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro é aquele que quando Jesus falou para ele: olha, o pastor será ferido e as ovelhas serão dispensadas, porque é necessário que o Filho do Homem seja preso, e ele vai ser negado pelos seus discípulos. E Pedro disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Esse é Pedro, que disse que daria a sua vida por Jesus. Esse é Pedro. Pedro é muito parecido comigo e com você. Por isso que eu admiro e gosto de Pedro. Porque na vida de Pedro nós não vemos um homem perfeito. Nós vemos um homem que deu a sua vida pelo Evangelho, mas que diante de toda a sua jornada, toda a sua carreira espiritual, ele teve altos e baixos. Enquanto estivermos neste mundo,
rodeado e cercado pelo pecado, a nossa vida vai ser assim, como uma gangorra, ora lá em cima, ora lá embaixo. Assim foi na vida de Pedro, assim é na minha vida, e possivelmente assim também seja na sua. Pedro, em outra determinada oportunidade, no lava-pé, quando Jesus começou a lavar o pé dos discípulos, Pedro disse: não, Senhor, de modo algum o Senhor lavará os meus pés. E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo? E Pedro, olhando para Jesus, disse: Senhor, então não lava somente os pés, mas me banha todo. Eu quero ser banhado por ti, porque eu quero ter parte em ti, Senhor. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, aqueles que já lavaram os pés, aqueles que já se banharam, não necessitam senão de lavarem os pés. Esse é Pedro, aquele que disse que dava a vida por Jesus. A Bíblia relata em um determinado dia, quando Jesus foi preso no Getsêmen, ali Jesus leva os discípulos e começa a orar. Jesus ora, e quando vai ver eles, estavam todos dormindo, entre eles Pedro. Por 3 vezes Jesus orou: Senhor, se possível aparta-se de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas sim a tua. Jesus estava com a agonia da morte sobre ele. O peso da morte já estava sobre os seus ombros. E no momento que Jesus mais precisou de Pedro e dos demais discípulos, eles estavam dormindo. Quando Jesus chamou eles para se levantar e sair dali, porque o traidor já vinha. Quando Jesus foi preso diante de uma grande tropa de soldados romanos e a guarda particular do Sinédrio prenderam Jesus, Pedro foi o único que teve coragem de puxar uma espada e tentar salvar a vida de Jesus. Mas sabe o que foi que Pedro conseguiu com aquela espada? Pedro só conseguiu uma única orelha. Pedro só conseguiu arrancar a orelha de um soldado. E que se Jesus não curasse aquele homem, talvez não ia ter uma morte somente a de Jesus, mas teriam 2 mortes na cruz. Sabe? Após a prisão de Jesus, todos abandonaram Jesus, inclusive Pedro. Pedro traiu Jesus. Pedro fugiu de Jesus. E quando Pedro foi até onde Jesus estava preso, na casa do sumo sacerdote, Pedro teve a oportunidade, juntamente com João, de entrar na casa. E a Bíblia relata que quando Pedro estava na casa, que ele teve acesso, uma primeira pessoa abordou a Pedro e disse: olha, você não é um dos discípulos daquele homem? E Pedro disse: não, eu nem conheço ele, estou aqui por acaso, por curiosidade. E Pedro sai de perto daquele homem. De repente outra pessoa olha para Pedro e diz: olha, você é muito parecido com ele. Eu tenho a impressão de ter visto você com Jesus. E Pedro disse: não, eu não conheço. E pela 3ª vez que as pessoas perguntam a Pedro: tu é um dos discípulos dele? Porque o teu modo de falar, o teu modo de vestir te denuncia? O teu modo de falar te denuncia. No Evangelho de Marcos, a Bíblia relata que Pedro começou a espraguejar. A boca de Pedro saiu palavras que não edificam. Pedro, naquele momento, envergonhou a Cristo, negando ele pela 3ª vez, confirmando a profecia de Jesus dado a Pedro há dias antes. Que antes que o galo cantasse, por 3 vezes Pedro negaria Jesus, e a profecia agora acabara de se cumprir na vida de Pedro. Quando o galo canta, Pedro percebe. Pedro agora olha, de repente está Jesus com um olhar fixo para Pedro, e quando Pedro observa que Jesus está olhando para ele, a Bíblia relata que Pedro sai dali correndo, chorando amargamente. Pedro chorou muito. Pedro ficou decepcionado, porque ele havia traído
ou negado o seu mestre. Pedro sai dali, se isola. Por alguns momentos, Pedro não quer conversa com ninguém, nem mesmo com seus amados irmãos, discípulos. Pedro fica desapontado, desacreditado e envergonhado porque ele negou aquele que era o Salvador da humanidade. A Bíblia relata que Jesus foi preso, condenado e morto à morte de cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia relata que uma das pessoas que foram até o túmulo de Jesus observar se de fato ele havia ressuscitado, uma delas era Pedro. Chegando lá, Jesus não estava. Mas havia um recado deixado por Maria Madalena, que Jesus iria encontrar com eles na Galileia, na Judéia. Sabe, queridos, esse é Pedro, parecido comigo e você. Mas o que me chama a atenção de Pedro é que quando Pedro sai dali desanimado, desacreditado, quando eu vou para o capítulo 21 de Lucas, eu volto aqui no capítulo 21, quando a gente começou, e se você observar, o ministério de Pedro começou com uma pesca. Pedro foi chamado e começou o seu ministério com uma pescaria. E no capítulo 21, no verso 1, Pedro tem mais uma vez uma oportunidade de reencontrar com Jesus mediante uma pescaria. As coisas estão se repetindo novamente, mais uma oportunidade Deus está dando a Pedro. Assim como ele chamou numa pescaria, Jesus agora chama Pedro novamente. A Bíblia diz no capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do verso 3, algo que me chama a atenção. Verso 2 diz assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Galileia, de Caná da Galileia, o filho de Zebedeu, e 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos pescar contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Perceba o espírito de liderança que havia em Pedro. O que aconteceu aqui é algo que chama a minha atenção, é porque Pedro estava com os demais discípulos, com os 11 discípulos, e Pedro agora se levanta diante deles e diz, eu vou pescar. Há uma liderança forte na vida de Pedro, porque os demais, não todos, perceba que não havia todos aqui, mas 7 discípulos acompanharam Pedro. Nós também iremos contigo. Por que os outros não foram? Porque esses acompanharam Pedro? Porque havia um espírito de liderança na vida de Pedro. E por que Pedro disse assim, eu vou pescar? Perceba que quando Pedro havia renunciado à pesca. Perceba que Pedro, quando foi chamado lá em Lucas capítulo 5, no verso 11, a Bíblia diz que Pedro deixou tudo e foi seguir Cristo. A vida de pescador não fazia mais parte de Pedro. A vida de pescador era algo do passado. Pedro vivia uma nova vida agora diante de Cristo. Mas observe que Pedro estava tão desanimado, tão decepcionado, tão desacreditado com a vida, que Pedro agora diz, eu vou pescar. E quando ele diz, eu vou pescar, Pedro estava dizendo nada menos do que, eu vou voltar às redes. Eu vou voltar à vida que eu tinha. Jesus nos abandonou. Cadê Jesus? Pedro estava ali agora desanimado, desacreditado, lá embaixo, com a sua autoestima lá embaixo. Sabe? E ele olhou para os demais e disse, vou voltar às redes. Eu vou voltar à vida que eu tinha antes. A Bíblia diz que Pedro agora está pescando, passa a noite pescando, e não apanha nada. Quando eles estão voltando à terra firme,
Aproximadamente a 100 metros de distância, um homem olha para eles e grita: amigos, pegaram alguma coisa? E eles olharam para aquele homem e disseram: nada. Vocês têm aí alguma coisa para comer? Não temos nada. Passamos toda a noite pescando e não apanhamos nada. Aquele homem olha para eles e diz assim: amigos, lançai-vos a rede à minha direita. E a Bíblia diz que lançando eles à sua direita as redes, pegaram uma quantidade tão grande de peixes que havia dentro da rede 153 grandes peixes. Amém? 150 grandes peixes. Louvado seja Deus por isso. João olhou para Pedro e disse: Pedro, é o Senhor. Mas Pedro não abriu a boca. Quando chegaram em terra firme, olharam para Jesus e não tiveram coragem de perguntar nada a Jesus. Sabe, queridos, eu fico imaginando aqui, quando Jesus olha para eles assim: ó, amigos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles olham para Jesus e diz: nós não temos nada, Senhor. Sabe como é a vida de uma pessoa sem Jesus? É uma vida sem nada. Eles não tinham nem pão para comer. Quando Jesus pergunta: amigos, tem algo para comer? Ele diz: não. Até a alimentação deles estava faltando. Um homem, quando abandona Cristo, ele não consegue nada. Nem para pescador Pedro prestava mais. A vida de Pedro estava um fracasso. Nem peixe conseguia pescar mais. Olha aqui, aonde Pedro chegara. Aonde chegara aquele homem. Jesus ali diante deles. Eu fico imaginando quando nós largamos o Senhor Jesus Cristo. Nós somos pessoas sem qualquer tipo de utilidade. Um homem sem Deus, ele não é nada. Uma vida humana sem a presença do Espírito Santo, ela não é nada. Talvez eu possa estar falando com alguém agora que, assim como Pedro, tenha chutado o balde e tenha dito: eu vou voltar à minha velha vida. Estou cansado de tanto tempo dentro da igreja e minha vida é um fracasso. Minha família é um fracasso. Meu casamento é um fracasso. Meu trabalho é um fracasso. Eu vou abandonar tudo. Mas eu quero dizer para você que sem Jesus a nossa vida não é nada, não vale nada. Nada. Ele é o ser mais precioso para nossas vidas. Jesus olha para Pedro e faz aquela pergunta: Petros, Cefas, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: te amo, Senhor. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus agora faz a pergunta se Pedro amava ele por 3 vezes. E na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro fala uma coisa que me chama a atenção quando ele diz: Senhor, tu sabes que te amo. No hebraico, havia 3 formas de amor. No hebraico, havia 3 tipos de amor. Por exemplo, eros, filha, e ágape. O amor eros é o amor romântico, um amor erótico. É um tipo de paixão, desejo, prazer, atração, cupido. Isso é o amor eros. Não foi esse tipo de amor que Cristo perguntou se Pedro amava ele. Não era esse amor que Jesus quer que eu tenha e que você tenha por ele. Um amor eros, com paixão, com desejo, com prazer. Não é esse tipo de amor. Quando Jesus perguntou se Pedro amava, e ele disse:
tu sabes que te amo, era o amor ágape. Por que o amor ágape? Porque o amor ágape é um amor de sacrifício. Pedro estava dizendo o seguinte: Senhor, eu te amo e eu hoje, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Ágape, um amor que se sacrifica, um amor que se desfaz daquilo pelo outro. É esse tipo de amor que Jesus quer que eu e você tenha para com Ele. Um amor ágape, um amor que sacrifique, que renuncie. Tem algo que você tem que renunciar por Jesus? Tem algo que você tem que deixar por Jesus? O que você precisa deixar por Jesus? O que você precisa largar por Jesus? Eles largaram as redes. O que impede de você ter uma comunhão maior com Jesus? Largue enquanto há tempo. Jesus olha para Pedro e no versículo 19, ele diz algo que chama a minha atenção. No final do verso ele diz assim: segue-me. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo assim para Pedro, ó: Pedro, eu sei quem é você. Eu te conheço, Pedro. Eu sei que você é arrogante, prepotente. Eu sei que você é precipitado. Eu sei que você toma decisões erradas. Eu te conheço, Pedro. Mais do que ninguém eu te conheço, Pedro. Mas não importa, Pedro, o que você fez. Não importa o que aconteceu, Pedro, atrás. Segue-me, Pedro. Segue-me. Porque eu sei que dentro deste coração há um homem que vai morrer por mim. E esse homem é você. Quando eu vejo isso aqui, eu fico emocionado, porque Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de mim. Jesus não desiste de você. Não importa o que você fez, não importa seus erros, suas quedas, siga Jesus. Volte para os braços de Jesus. Aceite-o como seu Salvador, seu libertador. Porque assim como Jesus não desistiu de Pedro, Ele também não desiste de você. Ele também não vai desistir de mim. Você tem a convicção e a certeza de que Jesus não desistiu de você? Amém. Não importa aonde você esteja agora. Não importa onde você esteja vendo essa mensagem. Em que situação você se encontra. Talvez você possa estar assistindo essa mensagem agora desacreditado de tudo e de todos. Talvez bêbado ou com cigarro na mão. Com uma corda no pescoço. A ponto de desistir de tudo da vida. Querido, Jesus não desistiu de Pedro. Pedro negou Jesus. Mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de você, meu amado irmão, minha amada irmã. Independente da situação em que você se encontre agora, há um Senhor e Salvador lá no céu que está olhando para mim e para você e está dizendo: segue-me. Está você disposto a seguir Ele? Está você disposto a andar com Ele? Eu estou disposto, porque sem Ele nós não somos nada. O
quero orar com você, eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, pelo seu ministério, pela sua casa, pelos seus projetos, pelos seus planos, para que tudo seja concretizado conforme o querer e a vontade de nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor e Salvador, não desistiu de Pedro. E quando olhamos para a vida de Pedro, lembramos da nossa vida. Porque nós temos uma certeza nesse dia de hoje, é que assim como o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor não desiste de cada um de nós. Somos falhos, somos pecadores, mas a tua mão está estendida para cada um de nós, dizendo, segue-me. E que possamos seguir com esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, rumo aos céus, aonde há um tesouro, aonde há uma coroa da vida preparada para todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e abençoa o nosso lar, nossa família, nossos planos e projetos. É o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que creem digam amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida e que você continue seguindo a Bíblia. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço.